Só para dar aqui um contexto, estávamos a falar do podcast onde o Eduardo Monteiro, a Mariana Rosária e o Bruno Azevedo. Pá, não te enganaste, que é impressionante. Eu tenho muito receio no nome da Mariana, porque eu sei o nome certo, mas o que é que a minha cabeça pensa? Tem cuidado, porque há a possibilidade de te enganares. Aliás, eu confesso-te aqui, sou eu que edito o podcast e ponho os nicknames do Instagram. Eu já me enganei e foi a minha namorada a corrigir. Fica aqui gravado. Nunca disse isto à Mariana, não sei se ela vai ouvir isto, mas Tens um gatilho, tu sabes que há a possibilidade de te enganares. E às tantas, num dia mais cansado, tu já nem sabes o nome verdadeiro, não é? no meu caso não sei se foi esse o gancho, porque eu a certa altura comecei a chamá-la de Rosário de propósito, na Ah, ok, brincadeira. ok. E acho que inconscientemente ficou, percebes? E às vezes já dei para mim a tratá-la por Rosário, mesmo sem querer, inconscientemente, mesmo sem ser na brincadeira. Ela também podia facilitar a vida ao pessoal e mudar de nome. Sim, Mariana Costa, uma coisa assim. Qual foi a razão? E aqui podes inventar. Por que raio é que vocês se juntaram para fazer um conteúdo de podcast? Tiveste tu, não sei se Sim. está parado ou não. Tenho o episódio piloto que está parado e tenho este com eles dois, com os meus camaradas. Eu sou pelo Bruno Azevedo, que a certa altura não sei se posso revelar aqui, também há de ser teu convidado, Sim, 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 há de sair. que ele já foi levantando o véu, né? É um bocado aborrecido, na verdade, contar-te a história toda, mas, ou seja, quando a malta me aborda, e é sempre mais malta do meio a perguntar-me, eu não chego a um sítio e digo, malta, vamos falar do meu podcast, por isso, se a malta, Yeah. se a malta me vier perguntar, eu falo sempre mais um bocado. E quando a malta me aborda e faz mais perguntas, eu digo sempre que foi uma conjugação de sortes, percebes? E não é que eu acredito propriamente no Criador, nem no destino, nem no universo, mas pá, acredito um bocado na sorte. E acho que foi uma conjugação de sortes porque, ou seja, para te ser sincero, acho que tive a ideia há mais de um ano e falei com um humorista que entretanto se afastou do meio e nós estávamos prestes a começar. E eu nessa semana em que nós já tínhamos designer, tínhamos estética, tínhamos conceito, tínhamos estúdio, eu disse, olha, acho que precisamos de mais uma pessoa. E entra a Mariana e reformula tudo, novas ideias. Acho que ela desbloqueou-nos ideologicamente, percebes? A mulher tem outro tato e outra sensibilidade. E a verdade é que novamente está tudo pronto para começar. Temos um sítio, temos uma estética, temos um conceito. E esse tal humorista afasta-se por razões pessoais. Eu e a Mariana decidimos continuar e surge o nome do Bruno, com quem eu tinha estado uma ou duas vezes. Pá, e o Bruno desbloqueou-nos logisticamente. Isto não é para diminuir, porque eu gosto de acreditar que sou muito comunista a partir do momento em que estamos os três. Isto é 33,3 de cada um. Mas a verdade é que o Bruno desencantou o sítio, a garagem onde nós gravamos, desencantou dois sofás da avó dele. Nós ainda tivemos em banho-maria alguns meses, descobrir o conceito, para onde é que íamos, se íamos ter reacts, ou seja, descobrir este formato que nós temos agora. Mesmo o cenário, que a malta tem-me falado sempre do cenário. A malta, quando me fala de podcast, diz-me que o cenário é muito giro. Eu não sei até que ponto é que isso é um elogio. Isso é um tópico também curioso, seja em podcast, seja em qualquer coisa de YouTube. Sim, Eu percebo a importância, mas frisar isso acima de todas as outras coisas é como se o público tivesse sido transformado numa espécie de Cláudio Ramos, uma espécie de fiscal da moda. Lembras-te daqueles sim, programas sim, em sim, que sim. uma espécie de passadeira vermelha e às tantas só estamos a ver a estética, não estamos a ver já mais Pois é, nada. exatamente. Mas mesmo o cenário, dou este exemplo, ou seja, tínhamos tudo, os bancos ou as cadeiras, meia avó do Bruno que não precisava, o sofá onde a Mariana está sentada foi a minha avó que também não precisava, depois uma mesinha de cabeceira que o Bruno tinha lá encostada, uma rádio, precisávamos de uma mesa. E andámos a ver uma mesa no OLX, pá, assim em feiras, em segunda mão, em todos, pá, vários sítios, e não encontrávamos nada que gostássemos ou que fosse relativamente barato. E nessa semana em que nós estamos à procura de uma mesa, eu chego à minha avó, que é onde eu estou agora, e a minha avó tem ao pé da entrada de casa dela uma mesa encostada, que é a mesa de centro da sala dela. E eu pergunto-lhe, o que é que tu vais fazer com isto? E ela, olha, pá, não estou a curtir, acho que vou fazer cavacos com isto. E eu disse, eu preciso de uma mesa. Percebes? Ou seja, acho que foi mesmo tudo uma conjugação de sortes. Ou seja, esta metáfora ou esta brincadeirazita da mesa é a melhor maneira de descrever, acho eu, o ponto em que estamos, ou o processo todo que nos levou ao ponto em que estamos. Há pontos, pelo menos daqueles que eu tenho visto, é claro que ainda está numa fase inicial. Aquilo que vocês acham para o podcast, daqui a 20 episódios, pode levar uma guinada, ainda estão a experimentar. O que é que é guionado e o que é que depois é trabalho em cima de alguns pontos fixos? Vocês têm ideias, por exemplo, a React, cada um pode trazer um tema e depois vão contribuindo para esse tema. O que é que vocês trazem quando se sentam para gravar o podcast? O que é que já está feito
e o que é feito na altura da gravação. Nós partimos da premissa de que um de nós leva uma história, outro leva um ângulo e outro leva uma react, e no final um traz uma recomendação, podendo a recomendação ser de um restaurante, ou de um livro, ou de... É rotativo. É rotativo, exatamente. Agora, nós também partimos da ideia de que seria giro não sabermos das histórias uns dos outros e do ângulo que o outro vai trazer. Podemos, lá está, mudar de ideias, como estavas a dizer, mas nós achamos que o fator surpresa pode ser engraçado, até porque nós estamos a conhecermos, percebes? Acho que ainda não somos amigos. Partimos desse conceito de que, já que nós estamos nesta fase de aprendizagem mútua e de nos conhecermos realmente, porque é que também não nos surpreendemos com as histórias e com os ângulos? Eu também acho que se aquilo fosse mais preparado, nós podíamos estar mais soltinhos. Acho que se nota que ainda estamos tensos e estamos a aprender a fazer aquilo, mas para já é assim que nos articulamos. Eu acho que leva tempo. Nós, quando pensamos em podcasts em Portugal, no Cubinho ou algo do género, esquecemos no início que até começar a existir uma espécie de entrosamento leva tempo, leva tempo. Pois, a verdade é que eles ficaram muito bons a fazer aquilo, não é? O pessoal esquece. Até ficarem bons, até aquilo funcionar, leva tempo. Exatamente. O vosso formato, o facto de ser este formato de estar uma mulher e dois homens, isto pode parecer mínimo. A possibilidade de ângulos, nem que seja em contraponto, seja a Mariana a funcionar como contraponto, seja vocês a funcionar como contraponto. Exatamente. Uma história de relações, se for só homens, é uma coisa, é tendencialmente unidimensional. Se for uma mulher, ok, tem pelo menos o outro lado. De todas as vezes que eu falei com o Bruno, sem estar a Mariana, e quando não está a Mariana nós falamos sempre muito mal dela. Sempre que eu falei com o Bruno e falámos das possibilidades disto de crescer ou de não crescer, ou de correr bem ou de não correr bem, sempre que falamos do cenário hipotético da Mariana sair, ou acho que isso não vai acontecer, acho que sempre foi o ponto assente que seria uma mulher a substituí-la, percebes? Eu não quero que isto se torne machismo invertido, não é? Eu acho que essa balança é mesmo importante. E não só pela questão homem e mulher, mas também pela questão de idades. Eu não sei se tu sabes, mas a Mariana tem 31, acho eu, e o Bruno tem 28. Eu tenho 23. Parecendo que não há uma irresponsabilidade e uma imaturidade em mim que nele já não há, percebes? Eles estão-me sempre a dizer que não podem falhar e eu disse, se eu falhar também não é assim tão mal, percebes? Essa balança é sempre importante, percebes? Por muito que nós sejamos parecidos de valores e se quiseres ir por aí até de ideologia política, essa balança é muito importante, percebes? E acho que pode ser esse fator de frescura e distintivo. Não sei se é personagem, se és mesmo tu, mas volta e meia, olhando para as conversas, tu até parece que és o mais velho dos três. Sim, já me disseram que eu sou o Sebastião Bugalho da comédia. Que em parte pode ser um elogio e em parte pode ser uma espécie de caricatura grosseira. Sim. Eu sou claramente o que tem a cabeça mais velha ali. A percepção é, em parte tem que ver contigo e outra parte também é exagerar. O contraste também é... Exatamente. Pronto, eu não queria muito por aí, até para não desvendar o segredo. Sou muito assim, percebes? Não queria ter essa condição uma vez que quero ser humorista. Mas eu sempre fui a pessoa que não experimenta as coisas. Sempre fui a pessoa... no meu grupo, eu não sei se estás a ver o Jim Halpert, The Office. Eu sou esse gajo. Eu dou as ideias para as pranks e depois não as faço. Porque eu tenho medo das consequências. Eu não gosto de perder o controle. Ter essa condição e querendo ser humorista é difícil. Essa é uma das linhas que definem alguns dos comediantes que estão agora em voga e que distingue alguns dos comediantes do passado. Se virmos os comediantes grandes de há umas décadas, eles dançavam muito melhor esta noção do ridículo. Atualmente, como a estética se sobrepôs, em vez de ser um background, passou quase para a frente, o comediante está muito mais consciente dessas coisas, do falhar, do estar ridículo diante da câmara, essas... E em última instância, não sei se isso contribui até para a comédia. Não te sei dizer. Esta condição que eu acho que tenho, já a tinha antes de querer ser humorista, percebes? Por outro lado, também já pensei sobre isso e acho que pode ser engraçado o facto de, ou seja, como eu não quero fazer aquilo com medo das consequências, penso muito mais em todos os ângulos possíveis, percebes? Mas em formato de podcast, tu tens essa necessidade do controle, mas rapidamente as coisas te fogem do controle. Exatamente. Estás ali com duas vozes que podem ser concordantes ou dissonantes e tu tens de lidar, olha, isto rapidamente fugiu do controle. Exatamente, sim. Estava a falar mais num cenário de vida, percebes? Ok. Mas em podcast, de facto, e somos três, e estamos a aprender a fazer aquilo. Caminhos é que podemos percorrer. É muito fácil um de nós querer levar a conversa por aquele lado e ela não cumprir esse propósito, no fundo. Mesmo o limite deste tipo de conversas ou
Não gosto muito destas mas dinâmicas. 3, número máximo. A 2 é uma conversa e é preciso que haja química, não havendo, a cena fracassa. Com 3 é mais difícil a coisa falhar, porque há sempre, supondo, há uma interação entre duas pessoas, a coisa está a falhar, há um terceiro para brincar com isso. E acho que nós inconscientemente já percebemos esses papéis, percebes? Claramente eu não tenho essa capacidade ainda de moderar o podcast. Que acho que o Bruno tem mais e acho que a Mariana ainda tem mais. Não sei se ouvi todos, daquilo que eu, não sei se estás à vontade para eu falar sobre Claro, força. o podcast. Eu gosto de ouvir isso. Eu acho que a Mariana é muito rápida diante de uma situação de desconforto. Exatamente. Brincar logo em cima disso. Seja ela a vítima, seja algum de vocês os dois. Até a tua personagem com os óculos. Isso afeta, mas não me afeta. Essa posição mais distanciada da conversa. Desculpa interromper-te, isso depois é engraçado, de falar dos óculos, mas podes... Vendo aquilo que está a funcionar, seja aqui, seja nos Estados Unidos, e isso pode ser angustiante. Aquilo que as pessoas recordam é o gajo com óculos. Isto pode-te angustiar por um lado, mas as coisas funcionam assim. Não estou preocupado com isso, sinceramente. Eu acho que levantei essa questão num dos episódios simplesmente para desbloquear assuntos. Ficou. E acho que vai ficar. Mas isso, mais uma vez, foi um acaso. Porque, ou seja, não sei se estás a par, mas nós vamos de 3 em 3 semanas a Braga, que é o local de gravação, gravar um pacote de 3 episódios, percebes? Um pack de 3. Pack comédia. Exatamente, um pack comédia em DVD. E no primeiro fim de semana que nós lá fomos gravar, tinha sucedido, no dia anterior, enterro da gata, que é também em Braga. Como é meu apanágio, eu bebi muito e consumi outro tipo de substâncias que também não interessa estar Podes aqui a falar. especificar, eu acho que sei mais ou menos, mas para quem estiver a ouvir pode não saber o que é. Se tivesses que vender essa festa, em que é que consiste? É tipo a queima de Braga, a queima das fitas de Braga, percebes? Piorzinho um bocadinho, acho eu, se compararmos a do Porto ou a de Vila Real, que a de Vila Real acho que é mesmo outro patamar, não interessa ir por aí. Ou seja, eu estava com umas olheiras de tudo também. E pensei, tenho que levar uns óculos. Mais uma vez, isso foi um acaso completo. Não cheguei lá e disse, malta, eu quero ser o gajo dos óculos, ou do chapéu, ou da gravata. Foi de facto um acaso, estava cheio de olheiras completamente. Mais uma vez, lá está, a estética a superiorizar-se ou a sobrepor-se ao conteúdo. Disse, não quero aparecer assim por cima no primeiro episódio. Então peguei nos óculos. O que é certo é que na segunda vez que fomos a Braga, o Bruno e a Mariana levaram 3 combinações de roupa. Eu esqueci-me de levar mais 2 t-shirts. Usei sempre a mesma, mas levei 2 pares de óculos. Tem graça. Manteres a mesma roupa durante o pack de episódios é aquele detalhe, se calhar para certas pessoas passou, mas para aquelas que notaram ficam... Pequenos easter eggs, não é? E essa forma de fazer podcasts, que me parece que é aquela que é usada muitas vezes, gravar, sobretudo quando são formatos, o vosso podcast anda ali entre os 25 e 30 minutos, mais ou menos. Exatamente. É gravar vários episódios, porque até para questões logísticas, a nível de cansaço, não sentes que quando chegas ao último está melhor ou está pior? Ou vocês Está muito pior. Vocês já nem se podem ouvir uns aos Eu outros? já não os aguento completamente. Estou farto deles no último episódio. Nós estamos ali confinados a um espaço muito pequeno, que é uma garagem. Ou seja, o único contacto que nós temos com o exterior é um pequeno respiro em cima do portão, que nós tapamos isso por questões acústicas. Ou seja, nós não conseguimos ir lá fora, percebes? Não temos rede nos telemóveis. Nos intervalos consomem-se substâncias. Fica muito fumo, parece que temos aquelas máquinas de fumo, mas não. Ou seja, estar ali durante 3 ou 4 horas, fechados. Eu percebo o conceito de Casa dos Segredos, quando vou gravar o podcast com eles. O melhor é sempre o segundo. O primeiro estamos a desbloquear, o segundo já estamos com aquela ginga, e o terceiro estamos tipo, mais um, não acredito nisto. Estou cansado disto. É engraçado, só fomos 2 vezes a Braga, mas o processo foi igual. Nós chegámos ao terceiro e pensámos, e temos que gravar agora mais um. O que é facto é que logisticamente é muito difícil conciliar 3 horários, 3 agendas, 3 trabalhos, e por isso é o único formato possível à altura, percebes? Falaste da Casa dos Segredos ou variantes, mas esse modelo parece mais parecido ao modelo dos refugiados. Não é? Estou aqui fechado durante este tempo, só que em vez de estares à espera de ajuda humanitária, obrigam-te a gravar um podcast, obrigam-te, que é como quem diz, durante aquele tempo, e depois tens a tua liberdade. Exatamente. O primeiro pack de episódios que gravamos, nós arrumamos tudo, porque aquilo de facto é uma garagem, e o propósito de uma garagem, não sei se estás a par, mas é guardar o carro. Nós temos que arrumar os sofás lá para um canto. Estamos a abrir, tiramos os panos lá está desse respiro que fica por cima do portão e estamos a tentar abrir a garagem e o motor trabalha, mas o portão não sobe.
seja, no primeiro pack de episódios nós ficámos presos na garagem. Houve esse medo de, ok, nós de facto vamos falecer aqui, nós não temos rede, não temos... E mais uma vez foi aqui o bugalho da comédia, que subiu acima de uma cadeira e resolveu ali os fusíveis todos daquilo, percebes? Ou seja, lá está essa cabeça de velho já a funcionar. Ok, eu conheço o bugalho desde o início, aliás, até antes do início, porque conheço de histórias, de quando ele era puto e estava nas redações, a personagem que era e que já dava para ver para onde é que ia. Estás-te a comparar a ele, ainda humoristicamente, aquela característica que ele se apresenta como se fosse um velho a quem tivesse sido posto uma máscara ou uma maquilhagem tão Exatamente. boa. A este lado. No entanto, eu acho que aquilo que define mais o bugalho não é isso. Aquilo que define é ele tendo todos os gestos guionados. Pois é, pois é. Eu acho que até há um certo desrespeito pelas normas que eu não consigo ter. Aliás, o Salvador falou disso no podcast dele, o Salvador Martinha. Não quero estar aqui a citar erradamente, mas ele disse que achava bem esta nova geração, quer de políticos, quer de humoristas, um certo desrespeito pelos que já lá estão, percebes? Porque é isso que os torna irreverentes. Ou seja, sem nunca... pá, como é que eu ia te explicar isto? Não sei se estás a par daquilo que o Bugalho fez à Ferreira Leite. Passa um bocado o limite daquilo que é... Até onde é que podes, de facto, desrespeitar. Em política é uma coisa, mas, por exemplo, no humorista, na nossa arena, onde estes gladiadores sem capacidade para socializar, Eu não sei qual é que será o meio mais competitivo. são os dois. Para onde eu ia é, Diz na isto. comédia, tu no limite até podes insultar alguém gratuitamente se no fim tiver piada. Se Sim, no sim. fim, tu podes esticar ainda mais. Na política não podes dizer este gajo é um filho da puta se depois Pois não é. houver... É engraçado tu dizes isso porque o meu pai é político. E ele às vezes diz-me, comenta certas frases que eu já preferi, não é? E diz-me, se eu dissesse isto era a minha morte política. O meu pai não pode chegar, não pode chegar à Câmara Municipal e dizer como é que é meus ganas paneleiros. Não é? E eu digo porque, não porque acredito nisso, e não acho que, até pá, né, se calhar vão me enterrar aqui, mas não acho que a palavra paneleiro seja pejorativa, mas porque gosto genuinamente de gozar quem acredita que o é, percebes? A palavra por si só é uma palavra engraçada É de se muito dizer. engraçada, é muito engraçado. Até acho que já disse, já não me recordo em que conversa. Era uma pena se chegássemos à conclusão, por exemplo, a comunidade LGBT dizia o termo paneleiro e outros termos são proibidos, não há forma nenhuma de... Era uma pena, porque as palavras do uso corrente para designar gay são todas muito engraçadas. Paneleiro, rabilas, panisgas. Sim, Há sim. para aí 20 palavras muito engraçadas. Já viste? Perdíamos estas palavras todas. Pá, eu não achei todas, mas eu tenho um dicionário de expressões idiomáticas do calão, percebes? E de facto há muitas, e são todas muito engraçadas. São todas muito engraçadas. O português, nesse aspecto, é um povo... Foi um contributo de muitas pessoas. Mas durante muito tempo alguém teve, sei lá, sentado ou no campo. Ainda só temos 100 palavras para designar sexo. Pois é, Precisamos de mais 20. pois é, pá. Mesmo que a mentalidade esteja a evoluir, a língua não ajuda nada, não é? E certamente és partidário. É quase ultrajante. Eu, não é só as gerações mais novas. Eu acho que o pessoal... Como as redes sociais têm este fenómeno de... Antes havia uma distinção mais ou menos nítida entre o pessoal mais novo e o pessoal mais velho. Atualmente, como está tudo em contacto com tudo, os novos são novos e depois há os velhos que querem permanecer velhos e depois há os velhos que querem ser novos à força toda. Não sei o que é pior depois E ao bugalho. Sim, há o bugalho que... uma espécie de Benjamin... Se calhar até nasceu velho, ele se calhar está no caminho... Agora temos de Inverso. estar... agora temos de estar atentos se ele vai envelhecer ou vai rejuvenescer. Para onde é que eu ia? Estamos a falar de questões linguísticas e... Ok, já sei. Alguns humoristas já brincaram. Palavras dentro da esfera do sexo, em português, não são tão boas como o inglês. Pá, não sei se não discordo. Eu discordo. Eu acho que até tu utilizares fuck em vez de foder, o fuck ao pé do foder parece uma palavra de brincar. No Sim, meu, sim, pá. não vai haver sexo. Vamos falar. Eu acho Exatamente. eu acho que o português... É claro que estamos a romantizar isto. Por exemplo, o esquimó tem não sei quantas palavras para neve. Porque o meio envolvente é neve. Gosto de pensar que Portugal foi a capital da orgia. Houve tanto sexo durante alguns séculos que, sexo não é suficiente. Temos de arranjar 100 palavras. Se houver 20 homens e 30 mulheres envolvidas, é diferente de ter 2 homens ou 3 para dizer o quê? Eu não sei se isto vem a reboque de uma ideia já muito antiga. Se calhar ainda é mais antiga do que isto, mas o Essa de Queiroz queixava-se muito dos portugueses na altura, que achavam que o francês
era a língua. No parecer dele, exprimia uma espécie de provincianismo. Aquilo podia ser dito também em português. E passados esses anos todos, eu acho que está a acontecer um fenómeno semelhante com o inglês. A maioria das pessoas acha que, ao trocar a palavra em português por uma inglesa, está a dizer uma coisa muito melhor, quando na verdade não está. É exatamente a Pois. mesma coisa. Este é o meu parecer, não sei se é de velho. E agora dir-me-ajo qual é o teu parecer em relação a estas coisas. Eu gostava de ter um raciocínio para isso. Nunca pensei muito nisso. O exemplo que me ocorreu foram os ornatos. Porque os ornatos surgiram numa altura em que todos os artistas cantavam em inglês. Até era meio foleiro cantar em português. Cantar sobre amor em português. E eles conseguiram convencer-nos do contrário. Para voltar atrás em relação à questão do sexo, eu acho mesmo que, eu não sei se o português não será a língua mais completa para nos designarmos ou para falarmos do sexo. Tenho agora um beat novo, que vai mais para esse lado do ordinário, em que eu uso a palavra afiambrar. Eu não sei se me consegues dizer outra língua que tenha este tipo de vocabulário, percebes? E eu acho muita piada a isso. Na semana passada descobri uma expressão que nunca tinha ouvido para designar cu, que é onde as costas mudam de nome. Isto é lindo, Lindo. não é? É lindo. Lindo. Mais nenhuma língua tem isto. Pois não, pá. E isto foi alguém que rabo cu não me chega. Pois Onde não, as pois não. costas mudam de nome. Fogo, não é? Incrível. Pá. Isso é E- muito e- bom. Nesse dicionário que eu tenho, descobri que se pode referir, portanto, ao pénis como Bernardo. Exatamente, Nem exatamente. sabia que era uma cena, percebes? Tenho um beat que explora uma coisa, ainda está no início. E eu pensei que não ia ser nada e até resultou, e depois uma coisa que pensei que ia ser qualquer coisa e não. Isto é a magia da stand-up. Que é a assimetria dos termos. Para masturbação masculina existem muitos, mas para masturbação feminina não existe quase nenhum. Há uns muito antigos que ninguém sabe, nem as mulheres sabem, e esse é um aspecto engraçado. Às tantas estou a ensinar às mulheres expressões sobre masturbação feminina, não me podem acusar de machismo ou seja do que for, porque elas não sabiam. Eu estou a ensinar às mulheres termos, e já agora fica aqui afagar a rosa, que é um termo medieval. Olha, pá, não sabia. Seja como for, há uma assimetria absurda. Para masturbação masculina, se for preciso, estamos aqui 15 minutos a... Pois é. Há uma que eu aprendi há pouco tempo, que é esmigalhar o patife. Não conhecia esta. Para mulheres, eu não sei o que é que as feministas andam a fazer. Fala muito em empoderar o corpo. Ok, mas termos para empoderar o corpo. Voltando à questão do Bernardo, acho piada que, Sim, ou seja, tu dás nome, não é, ao teu objeto fálico e depois personificas aquilo. O pénis é o Bernardo e quando estás a foder, lá está, é o Bernardo a ir às compras. Pá, estás a inventar pequenas histórias já com o nome do objeto. Pá, isso é muito engraçado. Se nos aprofundarmos noutra língua, certamente eles têm, por exemplo, o inglês, dentro da cultura que estejas, tu só sabes a rama, não é? Não sabes Sim. estas pequenas coisas daquilo que me chegou, sei lá, de ler coisas mais antigas. Se tivéssemos de definir o português, ele é muito rico, pelo menos em três áreas: na esfera do sexo, na esfera da comida e na esfera da morte. Exatamente. Em qualquer uma destas áreas temos termos que nunca mais acabam. É o que nós melhor sabemos fazer. Comer, foder e falecer, no fundo. Que não é mau. É incrível, é incrível. Se soubéssemos fazer estas três coisas, muitos dos problemas que há hoje, até mesmo do foro mental, também seria estranho o psicólogo. Você sabe fazer estas três coisas? Um amigo não sabe falecer, é claro que está assim, pá, não é? Claro. Exatamente. Se falecesse, já tinha o problema resolvido. Das doenças mentais, além do lado dito sério e real, mas eu acho que há, nos últimos anos, está a crescer uma espécie de culto. Já para não falar dos cruzamentos. Do cruzamento entre, por exemplo, uma psicóloga, mas que também é das terapias holísticas, e depois há ali uma confusão. Se calhar começou por ser ciência. Que me afasta, não é afastar, eu percebo toda a questão mental e acho que é importante, mas o que eu acho que se calhar descredibiliza é a questão do cruzamento entre o foro psicológico e os gurus. Quando já andam gurus a falar de acredita em ti, Yeah. segue o teu caminho. Tu às tantas já não consegues distinguir um psicólogo famoso do empreendedor, de um guru motivacional, de um bruxo. Se analisares o discurso, é exatamente igual. Parece que o fim destas pessoas é transformar as suas ideias numa espécie de culto. Sim. Enquanto não transformar isto num culto, não estou satisfeito. Eu fico sempre com o pé atrás quando começo a ouvir isso, essas coisas do acredito em ti, não sei o quê, ama-te a ti próprio. Por uma questão de evolução social, né? Assistimos
há um fenómeno que é essa malta, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, Essa malta. começaram a ir, exatamente, essa malta, começaram a ir às tardes da Júlia, percebes? Assim. É esse cruzamento que a mim me mete com. Eu percebo, A culpa disto tudo são as tardes da Júlia. é a Júlia Pinheiro, eu não queria estar aqui, é mais ela até. É mais ela. Se ela não vem muito ao público falar disto, mas Júlia, se estiveres a ouvir, por favor. Não, mas acho que percebes o que é que eu estou a dizer, não é? Eu queria que as tardes da Júlia fossem um local de. Porque ele me roubou um coelho, percebes? E não sei como é que é de resolver isto. Ao mesmo tempo, percebo que seja importante a presença, lá está, dessa malta, na Júlia. Fui habituado a ver esse tipo de casos quase bantarroanos, percebes? E de repente aquilo tornou-se uma coisa importante. Mas para o fenómeno da psicologia e o quão importante isso é para a sociedade, não sei se desvalorizou, percebes? Eu não sei os meandros, mas há pouco tempo descobriu-se que, vou utilizar alegadamente só por um desses personagens que vai a esse tipo de programas da manhã, dentista, ou que tinha uma rede de clínicas, está apanhado numa cena em que as pessoas perdiam os dentes todos. Essas pessoas que vão a esse tipo de programas arranjam ali uma plataforma para depois exercer o seu lado charlatão. Exatamente. Há esse lado, ou o lado só de se promoverem. Foram lá que apareceram figuras como a Joana Amaral Dias. Eu acho que agora está mais ou menos desaparecido. O Quintino Aires. O Hernani Carvalho, não é? Eu, se for ver o Ghost, eu quero ver a roda da sorte. Eu Mas- quero mas- saber quem é que mas ficou com o prémio. até isso não achas que se transformou em algo muito perverso? A ideia que me dá, sejam esses programas, sejam aqueles depois ao fim de semana, que é a tarde toda, aquilo às tantas é só um pretexto para fornecer esse jogo de vocês liguem para cá, nós enchermos o bandulho com Claro, dinheiro. claro. É só um É pretexto. só isso. Tiveram que arranjar formas de manter a malta entretida, não é? E agora há crónicas criminais, há aquela entrevista diária do Gosha, que é quase um alta definição diário, não é? Essa parte de psicologia e de psiquiatria quase, não é? No fundo. O que eu curtia mesmo é, pá, eu gosto da gênese desses programas, pá. Eu curto da roda da sorte, se o prémio está na garagem ou na cozinha. Curto de um chefe, meio desconhecido que vai fazer uma sorda. Curto disso, nesses programas. Desculpa, deixemos o que é importante para os formatos importantes. Assim, grosso modo, a focar o lado quase rústico destes programas. Sim. Havia esta rusticidade. Eu acho que foi isso que os tornou, de facto, mainstream. Mas não achas que já não estamos aí? Eu não quero aqui encontrar culpados. Já encontraste a Júlia Pinheiro. Se quiséssemos Que é a encontrar, grande culpada. se quiséssemos encontrar outro culpado desta nova geração, seria a Cristina Ferreira. Em tornar esse programa, que era mais, à falta de melhor termo, do povo, para algo mais mainstream. Uma espécie de ópera portuguesa, à nossa escala. E às tantas, não é uma coisa nem outra. Mais de elite, quando a sua matéria-prima é uma coisa... Porque ela também não tem forma de elevar aquilo. Ela não é... Mas, não, isso é uma metáfora para a vida dela, não é? Sim, Ela exatamente. própria quer transparecer uma ideia de elite quando ela vem de uma classe baixa, diria, não é? Esse lado é como é. E não há mal nenhum nisso. Isso aí não é criticável. Se é criticável, é aquele lado... É uma espécie de endeusamento progressivo até ela rodeia-se de pessoas que não conseguem contrariá-la e de repente está a encher um pavilhão a achar que tem ensinamentos para passar para as pessoas. Ao longo deste processo, algo que em princípio falhou. Eu quando vejo malta com aqueles microfones que se penduram na orelha, eu desconfio sempre. Percebes? Eu acho que não é verdade. Acho que isso é a linha que define o bom senso do não bom senso. A primeira vez que eu me recordo de ver esse tipo de microfones... Tipo Web Summit ou uma coisa assim. Não, antes disso, Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente, olha, bom exemplo. Quando passava uma reportagem qualquer, antes de descobrir que aquilo... isto, vocês, onde é que estão metidos? Antes disso, antes de haver o lado negativo que veio à tona. Eu acho que foi a primeira vez que vi esse tipo de microfones. É bem capaz, digo-te já. E tens agora, tipo, lá está, essas conferências do saber, não é? Sim. Que a malta não tem nada para dizer, mas que usam esses micros. Por alguma razão há de ser. Desculpa, eu gosto muito do Matt Rife. Sim. Mas o facto de ele usar aquele micro, deixa-me de pé atrás. Ele assim está pronto, sair do palco para ir para uma summit ou uma palestra. Exatamente. Eu curto segurar no microfone, pá. Não sei se em todos, mas o último especial do Jimmy Carr, ele também está. E por acaso, não sei se tem que ver com isso, mas eu cada vez
Desculpa, o próprio Gervais Sim, sim, está com sim. esse micro. Por isso, o que refuta completamente a minha teoria. Eu com o Jimmy Carr consigo ir buscar a tua teoria. Por acaso, se for para trás, gosto do Jimmy Carr e no último não gostei, não sei se tem que ver com isso. Não sei se tem que ver Sim, com o microfone. Se calhar é isso. Estou à procura de é bem razões. provável. E o próprio título, eu avalio muito se vou ver um special ou não pelo título. O facto do special se chamar Natural Born Killer afasta-me um bocado, percebes? Já tinha explorado uma comichão. A minha comichão, no que toca aos títulos, pensando em Portugal, é noutro sentido. Se olhares para os títulos em Portugal, vai no sentido cada vez mais inofensivo. É cada vez mais pessoal, não é? Não sei se é o pessoal, é fazendo uma espécie de brainstorm de títulos, qual é que é aquele menos suscetível de causar burburinho? Não sei se isto é passível de acontecer. Se calhar nem fazia sentido. Mas supondo que um comediante qualquer lançava um solo e o solo tinha o título de Medi. Era só isto, Sim. Medi. Podia ser, Mehdi Taremi. por exemplo, era uma espécie de solo temático e todos os beats tinham uma média em específico. Era a Maddie McCann e várias outras que nós, assim de repente, não me recordo mais nenhuma. Cada uma ficou famosa da sua forma. Os caminhos da fama são insondáveis. Só isto ia causar burburinho. Depois há comediantes que conseguem jogar com isso e joga a favor. Se pusesse os nomes dos solos dos comediantes portugueses dos últimos, talvez 5 anos, não há nenhum com arestas cortantes. Não há nenhum. Eu só estou a constatar, não estou a dizer se isto é Se bom ou calhar é mau. inconscientemente há uma métrica, não é? Formulou-se uma espécie de estética de nomes. Não pode ser um nome muito comprido, Sim, sim. um nome com mais de 3 palavras, e quando digo 3 é X de X ou X e X, Sim, sim. e depois a própria sonoridade. Sim, A sim, sim. sonoridade tem que vender. Sim, Estavas a sim, falar, sim. eu lembrei-me de uma coisa que não é ofensiva, mas diz ao que vais e ao mesmo tempo cumpre esses requisitos de estética e sonoridade. O programa da Joana Marques. Sim, Tens um advérbio de modo e depois sim, sim, um sim, sim. adjetivo. Os básicos da publicidade. Se fores pelas regras, é o nome mais curto possível, têm de ser palavras mais ou menos do dia a dia para as pessoas criarem logo uma ligação. Caso contrário, tu estás sempre a errar na palavra. Atualmente nem faz muito sentido porque a empresa já faliu. Antes da publicidade dava-se este exemplo. Ah, mas e a Kodak? Que é uma palavra que não existia. Ok, mas entretanto a empresa faliu. Para irmos de encontro ao que estávamos a falar antes de começares a gravar, mais uma vez o Ricardo pá, Exatamente, é exatamente. diferencia-se, percebes? São sempre Ele, nomes compridos. ele é o único atualmente. Pode haver outra exceção, mas é aquilo que ele nem se deve refriar nesse aspecto. Este é o nome que faz sentido, às tantas é um parágrafo. Exatamente, exatamente. E não vejo mais nenhum comediante atualmente a pensar dessa forma. Eu gostava de fazer o exercício de apresentar pá, os nomes dos programas dele a malta que não o conhece. Tens que lhe perguntas assim, pá, este programa é de quê? Eu acho que chumbavam todos os nomes. Pois é isso. Se pensassem em programas como uma espécie de produto, eram demasiado longos, não fica na cabeça, não é demasiado memorável. Por Dá a exemplo, volta. o Batáguas também é outro exemplo. Ok, andamos aqui à volta, vamos fazer a coisa mais neutra possível. Conteúdo do Batáguas. Pronto, e está a andar. E é de facto um conteúdo e é de Yeah, Batáguas. exatamente. Essa aí é outra linha, é dizer as coisas tal como são. Não sei se conhece o Joe Pera, mas qual é a tendência? Somos todos muito cínicos. E repara que eu próprio estou aqui a romantizar a questão, não é? Mas tenho um podcast que se chama Tentativa e Erro, que é uma expressão que se costuma dizer, não é? É curta, soa bem e no fundo tem alguma Não, mas profundidade, eu acho. um nome muito grande. Depois quer ter o nome na capa, por exemplo, do podcast. E caraças, como é que eu vou pôr Não esta. cabe na thumbnail Já, e. exatamente. Pois é. E se tiver acentos? E depois no link já vai dar uma A malta já merda. não procura, pá, não é? Tu só te podes dar a esse luxo quando és um nome tão grande que as pessoas vêm ter contigo de qualquer forma. A malta procura pelo nome, não é pelo Já, programa. quando és pequeno tens de ter outras preocupações. Não sei se isto entra nas cogitações do humorista pequeno. Se for um nome tão comum, e se houver já algo parecido, às tantas depois não te encontram. Lembro-me que isso foi uma preocupação do Eduardo Marques, agora quando criou o trailer. Porque, de Exatamente. facto, se fores ao YouTube e procurares trailer, aparece-te o trailer pá, do filme mais recente, não é? Que esteja para Exatamente. sair. Como eu acho que aquilo é um conceito de facto, pá, em certa forma inovador, não é? Fazia-se lá fora com o Kill Tony, mas não se fazia cá. Acho que já ficou, percebes? Ficou para quem conhece, quem está no meio que conhece, os aspirantes e os fãs
vão entrando aos poucos. Não sou a pessoa mais indicada para isso. Quando de repente tens uma coisa que chega a muitas pessoas, e atualmente com os fenómenos, até fenómenos políticos, tu de repente chega-te uma chuva de pessoas que não interessam a ninguém. Só chegou o lixo, até do ponto de vista prático, tu estás a perder tempo em ajustar essas pessoas, seja a bloquear, seja... Por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota foi crescendo até aos níveis que nós sabemos, mas conseguiu passar pelos pingos da chuva, até porque ele é algo que sabe mesmo andar nisto. Exatamente. Não me recordo de vê-lo responder a um comentário, Sim, seja de que sim. tipo for, percebes? Sim, sim, sim. Os temas que aborda, não sei se é do teu tempo, mas antes havia uma espécie de jogo de minas que vinha com o Windows. Sim, sim, lembro. E Minesweeper, não é? houve uma altura que havia esse e o solitário, não havia mais nada. Exatamente. Apanhei a transição entre esses e aqueles jogos para fazer bolos e Exatamente. construir casas, percebes? Mundo da Twitch em que só houvesse esses dois jogos. Não havia mais nada. Tiagovski estava fodido. Ele não tem arte de ser bom a jogar esse tipo de jogos. Pá, estavas a falar de Teixeira da Mota e... Pegando essa metáfora no campo minado, ainda não está nada desvendado, mas é como se ele soubesse onde é que estão as minas. Ele não começou agora, ele começou lá atrás. Treinou-se tanto, ele perdeu tantas pernas, tantos braços, e agora sabe exatamente como andar onde é que nisto. pode pisar, não é? Exatamente. Ele sabe milimetricamente até onde é que pode ir. Falando no abstrato, mas concretizando um pouco. Um tema, quando não é assunto do dia, ele não vai lá porque acha mal, mas quando é assunto do dia, quando é a pila, por exemplo, do Drake, salvo erro, aí já vai, porque é tema do dia. E este tipo Ok. de calculismo, para mim, faz-me confusão. Numa semana em que não é tema, não vamos para aí, que é de mau tom. Tema da semana, vamos para aí. Não tenho grande coisa para dizer sobre isso, na verdade. Mas- Desculpa mas- lá cortar desta forma. Por exemplo, do Tiagovski Do e do Windows. Windows, só para dar assim dois exemplos. É o exemplo oposto, não é? Sim, Mesmo quando existiram esses confrontos, nomeadamente Teixeira da Mota e Tiagovski, o Teixeira da Mota saiu sempre por cima. Ou os primos. os primos são uma espécie de barragem. Sim. Espécie de barragem que... É o polígrafo. Polígrafo Sim. do YouTube. Exatamente, uma espécie de barragem que impede que haja umas cheias. Aquilo bate, a água bate ali nos primos e, consoante a reação dos primos, depois é uma espécie de... ok, Aceitação ou não. Sim, exatamente. Isto tem coisas boas e coisas más. É como em tudo. Não nada está... Claro. O número também. Tão do seu tempo, tão contraditórias. Se há coisa que define o homem de hoje em dia é ser contraditório e não se aperceber disso. Mas figuras como o Tiagovski, ele consegue ser contraditório de 5 em 5 segundos e sem se dar conta. E o Numeiro até acho que é o exemplo extremo disto. Está a falar de ética quando está a dizer a coisa menos ética possível. Vou perceber a contradição disto. Rodeou-se de pessoas que não lhe conseguem dizer seja o que for. Era muito difícil uma figura dessas existir há uns 10, 20, 30 anos. Tocaste no ponto essencial que é esse tipo de figuras rodeia sempre de malta acabar na cabeça. Mais ou menos existia mais diluída. Sempre que aparecia uma figura dessas, seja mediática, seja na política, havia sempre um contraditório forte. Sim. E atualmente ou não há, ou quando existe... O Tiagovski, por exemplo, eu gosto muito de... Pá, nem sequer chega a ser guilty pleasure porque é mesmo um prazer ver aquilo. Adoro. Às Sim. refeições ver aquilo com a minha namorada, por exemplo. O Tiagovski nem sequer tem contraditório no Ice-T do Mercadona. Percebes? Os amigos abanam com a cabeça, tipo, estão à espera da reação dele e pá, isto de facto é... Este limão é melhor do que... O Tiagovski ainda é um melhor exemplo neste aspecto. Não sou uma espécie de biógrafo do Tiagovski, mas tornaram-se figuras tão grandes, mesmo para mim que não estou muito dentro, eu depois sei das coisas. Mesmo pessoas que ao longo do tempo foram dizendo não é bem assim, ele rapidamente escorraça essas pessoas do seu círculo. O Tiagovski é muito esta pessoa. Enquanto concordas, pertences aqui à tribo... Ao grupo ski... E há ao grupo ski, é que às vezes não é dizer não, é talvez. Não consegue conviver com uma pessoa que diga talvez. Mas repara que quando alguém sai desse grupo, dessa bolha, ele não diz saiu do grupo ski. Ele diz o grupo ski não existe. Mas quando é o inverso, o grupo ski já existe. Quando a malta é concordante e de facto lhe dizem a tudo, existe esse grupo. Quando alguém por alguma razão tem que ser afastado, pá, esse grupo foi meio inventado por vocês, pelo público, percebes? Até aí ele consegue manipular inconscientemente o público e o grupo. Eu adoro o Tiagovski porque eu estou diante de uma cabeça, como ele está tão fechado na sua bolha, ele não tem travão nenhum naquilo que vai dizer. Pois é. E é maravilhoso. Ele tem uma sorte do caraças.
percebes? Ele tem 20 segundos por vídeo, que nem guionados eu conseguiria chegar lá, percebes? Eu não sei se estás a par da homenagem aos Blacks que ele faz. É um vídeo que ele faz uma equipa no Ultimate Team, que é, ou seja, é um jogo online no FIFA. Ele diz que vai fazer uma homenagem aos Blacks e ele diz: "Pá, eu vou reproduzir como ele diz. Pá, hoje vou fazer uma homenagem aos Blacks." E vocês podem estar a pensar: ei, que racista. Não, pá, até mesmo pelo contrário. Eu até tenho alguns amigos pretos. Para mim, pretos é como se fossem brancos, amarelos é como se fossem brancos, chinocas é como se fossem pessoas normais. Pá, isto nem guionado. Eu posso estar uma tarde em frente a um papel com uma caneta, eu não chego a isto. Pá, ele tem uma sorte do caraças. Mesmo que Percebes? chegasses, a tua entrega ia ser sempre artificial. É que ele está a sentir Claro, o que está claro. a dizer. Exatamente. Pá. Há uma que eu me recordo, já não te sei entregar bem, está diante de uma couve-flor e aquilo é, para ele são brócolos albinos. E está aqui uma piada. Mas é engraçado ver esse tipo de personalidade a reagir num tempo de wokeismo, não é? Porque eles têm que estar sempre, lá está, constantemente a corrigir, e como se corrigem são contraditórios. Mesmo para quem está dentro é muito difícil. Nunca tomam nenhuma posição, não é? Exatamente. Isso aí já é outra coisa. Figuras como, por exemplo, o TJI, que é uma figura que é uma espécie de comentador. Notas, como ele não sabe grande coisa sobre quase nada, tem fraseologias deste género. Está a criticar uma pessoa, critica e no fim, mas nada contra. Mas nada contra. Tu estiveste a criticar a pessoa durante A 2 minutos malhar aí e agora nada contra. é para pôr a frase no título, não é? A frase Exatamente. chocante no título e depois não se comprometer com nada. Por exemplo, o Indo é muito forte. Eu ainda ontem estava a ver uma coisa e é muito forte. Eu não sei se isto já é uma espécie de postura universal, mas seja como for, eu acho que ele faz muito bem isto. Por exemplo, está a ver um vídeo em que é o alvo. Põe-se do outro lado. Como se nada fosse. É como se aquilo lhe passasse e não lhe tivesse efeito nenhum. Porque passa, eu acredito que passe. Mas demorou a chegar aí. Ele realmente foi buscar aqui um ângulo em que te põe em causa. Contra-argumentavas. Eu estou tão acima destas coisas que isto não me faz nada. Há esse sentimento de superioridade, mas eu também acho que essa malta, o Windon, o Numeiro, o Tiagovski, já levaram tanta porrada. E bem, por outro lado, eu tenho uma posição polémica. O Rico Fazeres, como é o querido, percebes? Pá, quando tem algum tipo de censura, não é censura, mas algum tipo de contraditório, ele não sabe reagir bem. Não sei. E notou-se isso nos fulanos de cá, por exemplo. Exatamente. Mas já se tinha notado, eu tenho 3 ou 4 figuras que são queridas do público e são minhas apostas para que num futuro vamos perceber, afinal, houve aqui Se uma delas for o Rico Fazeres, eu concordo. Exatamente. Vai-se perceber isto. Houve aqui um erro de percepção enorme. Isto foi quê? Eu recordo-me, sei lá, eu tinha um podcast com outro comediante chamado Gonçalo Patrício, um podcast chamado Onde Há Pessoas à Merda, ainda está disponível, quem quiser ouvir. Até estávamos a brincar nos primeiros vídeos onde ele mostrou a casa e onde começou a haver ali o início do contraditório. E tu começas a perceber, é como se tu tivesse a narrativa, a pessoa vai lá só, vai despentear a narrativa. Só isso faz-te uma confusão do caraças. Isso dá para ver o caráter da pessoa. Se tu lidas mal com isso, quando surgir um contraponto mais forte, tu vais-te passar da cabeça. Naquele projeto de animação dos primos, onde houve aquela brincadeira das marcas, começaste já a assistir uma mudança no tom. Mas espera lá, isso é dos primos, afinal? Se calhar estou a dizer que uma baboseira, mas eu parece-me que faz parte ali da... É bem capaz, é? São ilações que eu tirei assim acima do joelho. Mas a reação do Rico fazeres a isso, notaste já uma crispação no tom. Há um dia que se passa da cabeça e tu percebes, esta figura... Ao mesmo tempo, não sei se passará muito disso, não é? Como ele não tem um grande confronto. Eu sempre achei um bocado estranho este consenso, esta unanimidade, independentemente do valor dele, são frutos do tempo, não querendo arranjar teorias para o sucesso dele, mas uma das teorias, e a razão pela qual ele tem o sucesso que tem, é porque há 2 tipos de figuras que são muito apreciadas atualmente. Há aquela figura que gera polémica e às vezes já nem está a dizer nada. Sei lá, eu recordo do Numeiro. Nem acredita naquilo. O Numeiro, ok, tem ali muita estupidez, ele é muito bom na estupidez, mas há coisas que ele já sabe que um tweet, as gordas deviam ser impedidas de votar. Ele não acredita nisto, mas sabe a cena que vai gerar à volta e o pessoal cai que nem patinhos. É uma espécie de fórmula, vamos dizer, a coisa mais disparatada. Essa facção do YouTube assumiu aquela fórmula do o que interessa é falarem de mim, Sim. bem ou mal. Outra facção, dentro da Os qual... queridos. Sim, os queridos, é a coisa mais inofensiva possível. Certamente já viste comentários deste género. Por exemplo, o Pierre Zago.
Uhum. Se fores ver os comentários, veem como é possível fazer humor sem atacar ninguém. É este tipo de como se isto fosse a única ou o objetivo máximo do humorista. Exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas epá, se o humorista só está preocupado com isto, tu não dominas a ofensa. Tu até podes ter um humor dito mais clean. Mas do outro lado, se a pessoa se quiser ofender com piadas sobre pão com manteiga, a pessoa vai se ofender. Vou-se ofender. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes de irmos às Força. perguntas, é aquela pergunta clássica: como é que o stand-up entrou na tua vida? Também te vou dar a resposta clássica, eu acho. Ou seja, eu acho que cresci num meio de muita galhofa. O meu pai é muito engraçado, os meus avós são muito engraçados. A ironia sempre esteve presente na minha vida, de alguma forma. Muito em miúdo comecei a conviver com a série Fonseca dos Gato Fedorento, que punha os DVDs a dar. Pá, e foi um bocado assim, percebes? Já não é Não- comum, é 23, não é? exatamente. Pessoal da tua idade, há pessoal que já só conhece os Gato Fedorento só de nome, e alguns já nem conhecem. Sim, Não sei se tens essa ideia. mas ainda foi o meu. Não tenho, porque mesmo o meu grupo de amigos, eu acho que a referência eram os gatos. Eu nunca convivi com muita malta mais nova que eu que não tenha esse tipo de referências. Para mim, ainda continuam a ser a referência. Esta expressão que é muito usada atualmente é intelectualmente desonesto fazer de conta que o Ricardo Aruz Pereira não existe, ou o Bruno Nogueira não existe, ou ir mais O para Herman, ou o Herman não existe. Depois podes-te identificar ou não, ou achares mais graça, mas que tem uma importância do caraças. Eu acho que até é importante numa cena que é para. Não quer dizer que todas as pessoas o tenham de fazer, mas os humoristas, eu não sei se conseguem safar disto. Quando tu estás a ajuizar um trabalho de outro humorista, enquanto humorista, e estás a dizer isto é original, isto é fresco, se tu descurares o Hermano José, o Ricardo Aruz Pereira, é que às vezes podes estar a dizer isto é original. Mas pá, se calhar não é. pois, Se calhar não é. O Hermano, o Bruno, o Ricardo, sei lá, até o Carlos Afonso. o Bolsonaro não fazia material dele, percebes? Uma figura que se calhar já aqui no esquecimento, ainda há uns tempos estava a falar com uma amiga que é poeta e estávamos na Feira do Livro de Lisboa a falar no Viena, não Carlos Coutinho Viena, mas o Sim, Viena sim. do. Como é que uma Fazia figura. figurinhas e, não é? Mas, Desenhos. mas também tem muitos livros. A única pessoa que eu vejo atualmente falar nele, que também é uma figura que está quase aqui no esquecimento, é o Rui Zinc. É a única pessoa que eu ouço falar no José Vilhena. E quando tu abres um livro do José Vilhena, focam-se ali numa esfera de promiscuidade. Há Uhum. outros que fogem disso. Um universo mais ou menos curto. Mas a escrita é uma escrita deliciosa. Este gajo sabe mesmo o que está a fazer. E isto tem graça. Tenho alguns livros que gostaria de comprar, mas nunca fui muito para aí, por acaso. Eu acho que vou errar o título, mas é mais ou menos. Ou é a história universal ou é a história da polícia humana. E depois tem uma trilogia que é O Filho da Mãe. O Eduardo Madeira até fez algo, uma espécie de dicionário, um dicionário humorístico. Tu vais definir as O palavras. Eduardo Madeira acho que era o desdicionário, não é uma coisa Sim, assim. sim, sim. Durante muitos séculos, volta e meia apareceu um humorista. Eu quero fazer um dicionário para fechar nesta ideia. É impressionante perceber como o Viena foi um grande humorista. Eu não sei quando é que morreu, mas foi muito importante até durante a ditadura e está completamente esquecido. Tem uma piada que eu gosto muito, eu acho que é dele, agora seria uma grande estupidez dizer que gosto muito de uma piada dele e não sei dele, mas que é do género, eu já fui 2 vezes ao Algarve e tu nunca foste. Ou seja, em média nós fomos uma vez cada um. Sim, Isso para sim. mim é incrível. O grupo de amigos do meu pai faz muito isso. Quando alguém diz que fez 7 vezes uma determinada coisa, ou seja, em média nós fizemos 3 vezes e meia isso. Eu gosto muito disso. Descrevi uma piada, acho que nunca vou usar. Dentro dessa ordem, que é pegar um português em média, ler um livro por ano. Uhum. Por exemplo, o Ricardo Aruz Pereira está a ajudar muitos portugueses que não leem. Exatamente, pois é, pois é. Não, Aí, ele e o Esteves Cardoso fazem a média. a ler à conta do Ricardo Aruz Pereira, à conta do Miguel Esteves Cardoso, ou de mais Pois é, três ou pois é. quatro. E se calhar devíamos agradecer. Obrigado ao Ricardo, porque ele está a ler. A ler por todos. Há pá, aí 10 Pois é, gajos em pois é. Portugal que estão a ler por todos os Por portugueses. todos, por todos. Há um que eu já conhecia, porque eu acho que até foi a Cátia Domingos que me aconselhou há uns tempos. E agora comprei um livro o gajo chama-se Santos Fernando. E ele escrevia crónicas. É um gajo com muita graça. E foi selecionador nacional, não é? Sim, sim. Vou começar aqui por alguém que também já falei, não sei, o Afonso Ramos. Gostas muito do rockabilly? Qual é Ok. a tua relação com o público de lá? Essa pergunta é para mim? É para ti, sim, sim.
Fui atuar ao Rockabilly 2 vezes. A minha relação com o público é fixe. O inverso já não acontece, porque as duas correram muito mal. Agora, gosto muito do Afonso e do João Cirne. São os bacanos, já me deram essas duas oportunidades. Essa pergunta é claramente um product placement, não é? No teu podcast, que é: malta, temos uma noite de comédia em Aveiro, por favor, venham. Mas sim, pá, gosto muito. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que eles estão a fazer uma cena fixe, não sei até onde é que conseguem ir. Nota-se que há ali uma linguagem própria. Sim, claramente. Tens algumas malandrices de amigos meus que viram. Isso, O Pedro Alex Leite. lá está um deles. Cortaste assim o cabelo para te sentires mais incluído no mundo da comédia? Eu não sei se há muitos moicanos no mundo da comédia. Eu acho que tenho uma cabeça muito grande e... Aliás, eu nem sei se tinha algum tipo de patologia no cérebro. Pá, de facto curti. Eu tenho sempre o mesmo barbeiro. Eu acho que é muito complicado mudar de barbeiro e de mecânico. Ok, sim. E como o meu barbeiro é bom, tenho dificuldades em mudar. E volta e meia gosto de experimentar coisas novas. Agora, eu até nem sei se não serei dos primeiros moicanos na comédia, digo-te já. No meu particular, como eu estou a ficar com falta de cabelo, eu no outro dia fui a um barbeiro novo e entretanto ele apresenta-me a conta e disse-me 23 euros. E eu assim, não se justifica para o cabelo que eu tenho. Não se justifica. Exatamente. A tua pergunta foi porquê, meu? O meu barbeiro ideal é um barbeiro intermédio. Não é aquele barbeiro de vão de escada, mas também não é um barbeiro da moda. É porque os barbeiros da moda só nos estão a tirar areia para os olhos. De repente tens uma toalha quente aqui na barba e depois uma venda para não sei o quê e depois... Pá, sou-te sincero, eu essas nem me importo. Gosto tanto daquela hora que não me importo dessas. Pá, ponham o que quiserem na cara. Mas, Aliás, eu acho que se eu pusesse a picha de fora, eu nem estranhava, digo-te. porque tu tens de confiar muito no barbeiro, não é? Tens de confiar porque... Tu confias muito a tua vida a pessoas que não conheces. Seja um motorista, seja um barbeiro. Por exemplo, um piloto de avião, ele tem a vida de várias pessoas nas mãos. Tu nem o vês. Eu acho que foi contra os Alpes. Um gajo que decidiu matar-se e levou aquelas pessoas que estavam no avião com ele. Sim. Isso até é mais ou menos recente, não é? Sim, é mais ou menos recente. Não sei se foi no ano passado ou há 2 anos. Entretanto, há uma pessoa que tira a tua vida e tu nunca contactaste com aquela pessoa. Pois é. Embora tenha estado na mesma divisão, mais ou menos, que é muito São. engraçado. E há uma cortina. Tu nunca te viste a cara do teu assassino. É bué da Por estranho. causa de Pá. uma cortina, exato. Se tivesse havido uma rixa, sei lá, uma troca de palavras mais azeda, é pá, filho da puta, como acontece na estrada. Sim. Ali não houve nada. Tu se calhar Não, nem ias viste passar férias a Amsterdão. uma camisa com motivos florais. Tu estavas bem alegre, meu. Pois é. Estavas bem alegre. calções. E vais ser encontrado, se fores encontrado, com uma camisa floral, ou o resto da camisa floral. Tu não estavas preparado para morrer. É claro que ninguém está preparado para morrer. Mas alguém com uma Nesse camisa... caso, o que se procura primeiro é sempre a caixa negra. Eu acho piada. É assim que se chama, não é? A caixa negra. Eles estão-se a cagar para os mortos. Eles querem saber como é que aquilo aconteceu. Malta, Exatamente. temos que encontrar a caixa negra. Pá, temos que saber como é que isto se despenhou. E se a caixa negra às tantas é uma espécie só de artifício e aquilo não tem informações nenhumas? Não, e vai para um museu. Ou vai para um armazém só com caixas negras? Realmente há uma espécie de perito cujo trabalho é perceber qual é a informação, mas eu ainda nunca descobri nada. É só para vos avisar. Deve existir essa profissão, não é? E há o perito das caixas negras, sim. Que está à espera que alguém caia e depois não consegue fazer nada com aquilo. Então, houve ali uma altura na Rússia, esquecem esta interação bélica com a Ucrânia. Sim. Houve ali uma altura, antes da guerra da Ucrânia, que volta e meia caiu um avião na Rússia. Olha, Na Sibéria, não é? Que é para ninguém chegar lá. imaginei esta ideia aplicada numa sala de aula. Eu não sei se isto ainda existe em ambiente de aula, mas no meu tempo era comum, de repente, fazia-se um avião de papel. Até a professora tinha uma espécie de pistola para abater o avião de papel. Assim, isto é a Rússia, meus cabrões. Aqui não há aviões. Muito bom. Há pouco estávamos a falar, esta comparação é um bocado ousada, comparar pessoas que lidam mal com um contraditório. A Rússia tem uma longa história. Quem está no poder lida mal com o contraditório desde o início. Pois é. Aposto que se algum dos amigos do Putin lhe disser que a cola do Mercadona é melhor do que a do Lidl, ele passa-se completamente. Deve haver uma pressão imensa. Fazeres uma expressão assim um bocado suspeita. Eu acho que o Putin é daqueles gajos por via das dúvidas, não é? O próprio nome Tiagovski tem essa inclinação de leste Exato. por alguma razão. Não quero muito entrar por Sim, esse caminho, mas tem a sua razão, eu acho. É assim. Há uns belos anos que vi uma piada que era brincar com o ski,
que é os russos têm o Dostoiévski e nós temos o Tiagovski, cada um tem os escritores que merece. Que é uma Tchaikovsky, bela... o rei dos céus. Deixa-me lá ver aqui a outra que eu tenho. Elvas Kau, será assim que se... É outro dos malandros, que é meu amigo. Se a sobrevivência do mundo dependesse disso, matavas um bebê. Entre parênteses, ninguém saberia. Por questões de consciência, não. Ou seja, se o mundo acabasse, pá, falecíamos todos e estava bem com isso, no fundo. És daqueles que espera que o mundo acabe porque assim ao menos acabava para todos? Sim, eu acho que sim. Eu gostava que fosse uma coisa não dolorosa e imediata, mas não seria capaz de matar um bebê, digo já. Uma resposta muito rápida a um dilema teoricamente complicado. Por questões de brincadeira era engraçado eu ter dado a outra. Mas sendo muito sincero, pá, não seria mesmo capaz. Mesmo que o bebê tivesse um bigode pequenino? Ah, pá, eu gosto de ser dar o benefício da dúvida, percebes? Depois ele próprio acabaria com o mundo e estava tudo bem. Havendo a possibilidade de haver uma máquina do tempo, ia tudo a correr para matar o Hitler. Primeiro, eu acho que isso nunca ia acontecer. Havendo Não. esta possibilidade, estou-me a borrifar para o Hitler. E depois havia esta possibilidade da coisa piorar. Imaginando que há um gajo que ainda era pior que o Hitler, que estava nas sombras, só que não conseguiu subir ao poder porque o Hitler Pois, chegou-se pois. à frente. É uma questão de risco, não é? Eu sou muito benevolente nessas questões, percebes? E acho que um bebê ainda está por ser formatado. Mesmo que já tenha esse bigode, pá, eu acho que de alguma forma poderia ser integrado corretamente, eu acho. Indo para essa altura, eu acho que ia tentar uma coisa diferente com o Hitler. Esta expressão fora do contexto. Sim, sim, sim. Ele queria ser pintor. Oferecer uma espécie de subsídio para ele continuar a pintar. Pensei que lhe ias dar umas aguarelas, uma coisa assim. Também podia. Ele queria o reconhecimento e tentar isso. No mundo em que ele tinha o reconhecimento enquanto pintor, será que mesmo assim Mas, cara, ele era muito melhor que o Picasso, não é? está para aí entretido? Mas às tantas Pois, podia chegar à conclusão e afinal não é a pintura que me preenche. O que me preenche é ser ditador. Podia chegar à pois. mesma conclusão, não é? E até podia ser pior porque perdeu anos de vida. Exatamente, exatamente. Eu escrevi uma crónica há muito tempo sobre isso. Há vários ditadores que foram artistas frustrados. O Hitler foi pintor frustrado. O Mao era quê, pá? A premissa era, na pesquisa rápida, eu não encontro nenhum que tivesse sido comediante frustrado. E a ideia é, eu acho que este gajo tem o potencial para ser o maior ditador de todos os tempos. O Hitler. Se houvesse um comediante Ok, não. frustrado Exatamente, já estou a perceber. que tivesse a possibilidade de chegar ao poder, eu acho que este gajo tinha É bem capaz, pá. potencial para ser o gajo, o pior gajo de sempre. É bem capaz. Ou seja, como nós temos mais ou menos o crédito, pá, temos o à vontade para dizer coisas estúpidas, se não pudéssemos proferi-las e passássemos à realidade, à prática, era muito pior, não é? Eu posso ter a maior barbaridade de sempre, mas estou só a dizê-la. Eu acho que há uma grande diferença entre pensar e dizer, mas a diferença entre dizer e fazer é muito maior. Eu não me importo de dizer, percebo o intuito com o qual estou a fazê-lo. Podia ser mesmo perigoso um humorista não conseguir ser humorista e ser ditador, a certa altura. Que acontecia aquele fenómeno que acontece, que nós até já documentários sobre isso, aquele pessoal mesmo muito rico, em Sim. que chega a um ponto, tudo me é acessível, eu preciso de coisas que ainda não existem bem. Preciso ter uma ilha para levar crianças e às Sim. tantas... E jatos para fazer trajetos de 2 km, não é? Sim, exatamente. Enquanto comediante, se o gajo tem uma cabeça minimamente capaz de subverter isto e fazer coisas só pela graça de fazer coisas. Recomendações. Pá, ando muito numa onda de Tom Segura. Sou muito de fases. Já tive a minha fase de Luís C.K., agora acho que estou numa fase de Tom Segura, que é um gajo que me faz rir muito. Gosto muito da forma como ele constrói o texto. Faz-me ter inveja, pá, porque aquilo parece muito simples. Eu acabo de ver um solo dele e penso, eu também sou capaz de fazer isto. E depois passo para o papel e é muito complicado. Mas fora da comédia, eu sou um bocado repetitivo. Tenho muita dificuldade em ver coisas que ainda não as vi, percebes? Eu acabei de ver Breaking Bad pela quarta vez. Está ali uma zona de conforto que pá, eu gosto daquilo, percebes? Mas por acaso, ontem à noite comecei a ver Dexter. Mas vi tipo 20 minutos. Não dá propriamente para dizer, olha, tenho visto isto. Tenho tentado ler muito mais, porque acho que é importante para o formato de podcast ter fun facts e ter knowledge. Mas eu tenho muita dificuldade em começar a ver coisas novas. Fora da comédia. Por acaso não tenho dados, mas também, como isto é um podcast, não precisamos estar ligados à realidade. É que esse fenómeno
estava muito mais presente em pessoas mais velhas. Sobretudo ali quando a morte está mesmo a aproximar-se. Assim, Mas repetir tudo, não é? pá, já não quer coisas novas. Isto está presente em escritores, em... Mas olha, a Mariana já me disse isso, pá. Que até nisso eu era velho. Um exemplo para não estar aqui a falar no abstrato. O Lobo Antunes. Chegam ali a um ponto, ok. A probabilidade de eu encontrar merda em autores novos é muito maior. Claro. Então eu vou-me ficar com aqueles que me acompanharam a vida toda e vou andar aqui sempre com os mesmos. Se recuar uns aninhos, não me recordo disto de ser um traço do pessoal mais novo. Aqui nas conversas, seja fora do podcast, eu contacto com cada vez mais pessoas que têm esse traço da personalidade. É muito comum em séries de comédia, seja Friends, seja essas, o Office. O The Office já vi para aí 5 ou 6 vezes, percebes? Yeah. E podia partir para outra. Eu curtia de ver Brooklyn Nine-Nine, só que pá, não consigo. Tenho que aprender como é que aquilo funciona ainda. Tenho que conhecer aquelas personagens. Mas por um lado, Seinfeld, ok, desculpa, Seinfeld foi diferente. Foi muito fácil de começar a gostar daquilo. Até nisso acho que Seinfeld é meio especial. Rio muito mais com The Office, mas Seinfeld, eu não percebo quando a malta diz que aquilo não está bem feito ou que o Seinfeld não tem um acting bom, porque eu acho mesmo que aquilo é. Pá, não sei se não será a melhor comédia, a melhor série de comédia já feita. estou-me a recordar de um exemplo que até acho que está no primeiro. Entretanto, o Ricardo Araújo Pereira lançou o segundo volume associado ao Sim, podcast, sim. ou no livro anterior dos ensaios, em que ele vai buscar aquela cena do Seinfeld, em que aquela cena muito célebre do assassinato do Kennedy, e eles extrapolam aquilo para quê? Uma situação assim do cotidiano. Eu não sei se tem que ver com um cuspo, situação célebre, que é dramática. Isto revela que tu sabes mesmo o que é que tu estás a fazer. É exatamente isso. Porque aquilo é assumidamente uma série sobre nada, mas os episódios estão tão bem escritos, tão bem formatados, formulados. É por isso que eu acho que aquilo é a melhor série de comédia, percebes? Mas Mesmo que The Office me faça rir muito mais. tenho uma ideia para fazer um podcast em que em cada episódio vou analisar cada episódio do Seinfeld. Porque há Uhum. alguns que não vi. E o que é que eu sinto do Seinfeld? Ele sofre de um mal. Quando uma cena é tão boa e tão marcante, depois acusa um desgaste. Porque Sim, muitas das coisas que estão lá feitas depois foram repetidas centenas ou milhares de vezes. E tu, quando estás a ver aquilo, estás a ver também já os filhos e os netos e os tetranetos. Um filme chamado Sétimo Selo, do Bergman. Isto não importa, mas é só para situar. É a uhum. primeira vez, salvo erro, que aparece a personificação da morte. A morte enquanto personagem. Ok, Atualmente é uma coisa banal. Não é? exatamente. Quantas vezes é que a morte para... A Epá, verdade é que se tu agora fores ver aquele filme parece uma coisa banal, mas foi aí que foi inventado. exatamente o mesmo efeito. Ali naquela altura, porra, o gajo lembrou-se de transformar a morte numa personagem. Atualmente é uma cena banal. Pois é. Sem esse conhecimento, olhares agora para esse filme, epá, não estou a ver aqui nada de novo, não é? O que... É engraçado pensar nisso, não é? Se calhar hoje todos os clichês da ficção foram ideias disruptivas na altura, não é? O Seinfeld enquanto série, o Seinfeld enquanto comediante, aquela forma de olhar para uma merda bem da pequenina e tentar desmontar e voltar a montar, isto Uhum. já está articulado noutras formas de fazer stand-up. E é por isso que quando olhas, sei lá, para o último Ele especial... criou essa linguagem. Exatamente. Quando olhas para aquilo, para o Seinfeld, para o último especial dele, aquilo já não me parece tão fresco. Pá, está a gasto. Ok, está a gasto. Ele criou aqui uma forma de fazer Mas as foi ele coisas. que inventou isto. Antes não havia, agora há. São meia dúzia que fazem São os isto. melhores. São Yeah. os melhores. Estou-me a lembrar de uma crónica que escreveu no Público. Esta coisa de olhar para a comédia, é pá, isto só tem graça, ou isto só faz rir. A respeito do Seinfeld foi mais ou menos isto, a comédia é uma comédia obsoleta porque isto só faz rir. É engraçado falar sobre isso, porque eu no outro dia estava a falar com a minha namorada e ela estava-me a dizer que as composições que tinham mais dificuldade a escrever em português eram aquelas que faz um texto que faça rir sobre. Yeah. Isso é o mais complicado de fazer, mais que um drama, mais que qualquer tipo, mais que qualquer formato televisivo. Eu acho que o Seinfeld, enquanto humorista, enquanto personagem da série Seinfeld, é underrated, pá, porque o cast está tão bem feito, o Tá. Kramer é brutal, a Elaine é incrível, o Jorge tem das melhores evoluções de personagem que eu me recordo, percebes? Que ele parece de facto um senhor qualquer, não é? Calhou de se cruzar com eles ali naquele estúdio. Há uma série documental, eu não sei o nome, versa sobre a história das sitcoms. Passou na CNN, aquilo tem vários episódios. Quando tu pões em perspectiva a história das sitcoms,
Começou num formato mais rígido. E depois, por que raio é que são todos brancos? Então vamos fazer uma sitcom só de negros. Agora vamos fazer uma sitcom só de pessoal espanhol. Em vez de ser só aqui num universo doméstico, vamos pô-lo no trabalho. Agora vamos pô-lo num ambiente mais descontraído. E é sempre esta tentativa de adaptar esta ideia inicial, de pôr aqui pessoas num universo muito restrito. Seinfeld foi quase como: ok, testou-se isto tudo. Epá, vamos tirar peso, isto está muito pesado. Surgiu ali no momento que tinha que surgir, tudo o resto já tinha sido testado até então. Sei lá, mesmo uma sitcom em que o universo são personagens quase do domínio do fantástico. Há uma preto e branco que explora isso. O Office, depois, sei lá, o... E depois vais variando. Mas este ambiente doméstico precisa ser exatamente uma casa, mas estas pessoas precisam ser pessoas ditas genéricas, não podem ser vampiros. E é sempre adaptar esta ideia. E no máximo podes mudar a premissa, não é? Estou a pensar em How I Met Your Mother. A conduta é sempre a mesma. Eles usam a premissa no primeiro episódio e no último, que é para concluir aquela narrativa. Porque depois é igual Sim, às outras. é explorar as personagens. Por exemplo, um formato que nos é caro em Portugal, a telenovela. É um formato tão longo, as personagens não são exploradas desta forma. Chegas a um ponto em que, epá, isto podia ser feito, em vez de ser em 300 episódios, podia ser feito em 50. Não vale a pena, não é? Uhum. O formato de série, de sitcom, é o formato ideal. E assim, ao vivo, o que é que tens gostado de ver? O que é que tenho gostado de ver? Quando dizes ao vivo, falas de stand-up, música. Stand-up, eu gostei muito de. Ou seja, espetáculos de comédia em geral, eu gostei muito de Cubinho ao vivo. Acho que foi o melhor espetáculo de comédia que eu vi em Portugal. Foi o que mais me fez rir, acho que está muito bem construído, esteticamente e humoristicamente. Pá, não tenho mesmo nada a apontar. Eu lembro-me de ter comentado isto com o Carlos Contente. Eles facilmente podiam ter feito uma coisa simples e a malta ia gostar, mas esforçaram-se. E acho que foi o melhor espetáculo que eu vi, mas isso já foi há alguns meses. Tirando comédia, não é? Eu vou sempre assistindo a muita comédia, seja no Ferro, seja no circuito do Norte, não é? Quando vou atuar ou quando vou ver os meus camaradas. Vou a muito a concertos e festivais. Agora estamos a entrar na fase de festivais, eu sei que vou percorrer 2 ou 3. Ainda para mais, estou muito habituado a esse contacto porque eu de facto trabalhei numa agência de músicos e estava sempre nesses meios. A introdução da comédia nos festivais, achas que o público consegue. Como é que eu ia Eu dizer? acho, eu acho É que uma experiência boa para o público, a ponto de não. recordar, ou aquilo é mais um espetáculo para os comediantes e para o público? É uma espécie de sala de espera animada. É isso. Eu acho que a malta assume um palco de comédia, não é? Se calhar o maior é o do Alive, assume um palco de comédia como algo do género. Pá, não temos agora nenhuma banda que eu curta, vamos lá dar o salto. E acho que isso é mau sinal, porque a comédia tem que valer por si própria. E a Mariana vai agora ao Alive e de certeza que vai correr bem e já há um mínimo de condições, não é? Numa estrutura daquelas para acontecer comédia e acontecer boa comédia. Mas eu acho que seria sempre mais vantajoso existir só um festival de comédia, percebes? A malta não vai lá para aquilo. É isso que eu acho. A malta ver Arcade Fire como headliner e depois não vai ver, a Mariana também vai, percebes? No contexto português, há alguns músicos a referir isso. A música está em contraciclo e os comediantes estão a ganhar cada vez mais relevo. Os festivais ainda não refletem isso. Até porque são festivais de música, nem sei se isto faz sentido. Mas eu não sei se poderá existir um festival de comédia com o palco de música. Exatamente, é isso que eu. Daqui a 10 anos, existir É, uma espécie de inversão, pois não sei, acho que não. Acho que não. não sei se faz sentido sequer. A ser seria só de comédia. Eu acho que os festivais de música assumem quase a comédia como o parente pobre. Olha, temos aqui mais um ramo artístico, percebes? Também te oferecemos isto. Quando o palco comédia está para o lado das casas de banho é emocional. Percebes? Se fosse uma coisa para ser realmente integrada no festival, punham melhor posicionado. Agora, se está ao pé das casas de banho, olha, com o para ali é porque, percebes? Havia espaço. Onde é que as pessoas podem seguir? Eu acho que é procurar por Eduardo Monteiro nas redes, pá, facilmente encontram. Devo dizer-te que gostei muito deste bocadinho. Sei que lá está, aquilo que eu te disse no início, acho que se nota. Apesar de ser uma mente velha, ainda tenho aquela irresponsabilidade e imaturidade que não me permite ter bons raciocínios sobre muitas questões que trouxeste aqui. Foi uma conversa Também fixe. acho que sim, pá, diverti-me. Mas também acho que era agir, tipo, daqui a 10 anos regressar aqui e vermos as diferenças. Epá, 10 anos não sei. Para já nem sei se estou vivo. Um podcast que tenhas, um formato qualquer que Ok. tenhas, percebes? Já repeti convidados. Uhum. Às vezes basta um ano e notas diferenças. Também depende, por exemplo, se eu agora for falar novamente com a Mariana, ela agora está num ponto completamente diferente. Pois está.
Nota-se uma evolução. Eu sei que vou gostar de ouvir este podcast quando sair. Passado um mês vou rever e vou estar completamente enojado. E não é por ti, não é por ti. Percebes? Mas depois, se ouvires daqui a 3 anos, se calhar, ok, Dá a já, volta. já Dá a volta. respeito este puto que estava aqui a falar. Sim, sim, sim. Tenho sempre receio de soar pedante e depois, como tenho 23 anos, não tenho grande coisa para dizer e acho que a malta pode achar aquele miúdo achar que sabe merdas. Não gosto nada disso. Quando tinhas o podcast a solo, ouviste passado algum tempo e Sim, sim. Aliás, eu já me mentalizei que não posso ir rever. Mesmo com agora com tentativa e erro. Como sou eu que nesta fase estou a editar aquilo, eu tenho um contacto tão agressivo com aquilo, de ver, rever e voltar a ver e voltar atrás, que quando aquilo sai eu digo só ao Bruno e à Mariana para verem se há algum erro e nunca mais toco naquilo. por exemplo, com este, vou editar e às vezes ouço logo de seguida, já tenho nojo, eu tenho vontade de contactar com a pessoa. "Ah, eu pago este, vamos fazer de novo." Mas isso é normal, eu acho que é normal. Contactas logo com as tuas fragilidades. É impossível. Ali numa altura da conversa, tu podias ter explorado este lado e deixaste passar. Mas a cena é que só consegues perceber isso sempre depois. Depois há outra questão aqui, deixa-me abordar isso que é. Eu claramente assumi aqui um tom mais responsável, até no discurso, acho que se notou, o tipo de palavreado que eu usei. Mas atenção que eu aceitei este podcast, aceitei, parece que não tinha mais nada para fazer hoje, mas quando falámos e tu disseste que podia ser de manhã, de facto pode, porque eu não tenho nada para fazer, mas eu de manhã tenho uma grande dificuldade em ser articulado, percebes? Eu tive que acordar às 7h30 para estar prontinho agora às 10. Caraças, Tive caraças. que dar uma volta com o cão e tomar banho e estavas-me a ligar e eu estava tipo a mexer os lábios. Só às 3 da tarde é que estou fixe. Percebes? Aqui há algumas palavras que eu falharam os R, falharam os L's, eu já estou fodido por causa disso. Quando falha a dicção, e é naquela palavra que não pode falhar. Quando é aquela palavra que, estando ali ou não estando, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, naquela palavra essencial, São 2 sílabas. aquela palavra essencial para aquilo que tu estás a dizer e é a palavra essencial para o seguimento da conversa, porque Pois depois é, a pessoa e falhas vai aí. a pessoa vai engatilhar naquilo. Porra, caraças! E às vezes é uma palavra comum. Uma palavra, sei lá, Pois é. tu não conseguiste dizer como deve ser. Assim, foda-se, caralho. Não é? Porque também é meio nasal e é das mais complicadas. Se calhar não foi o melhor exemplo. Com. Uma palavra do dia a dia, sei lá. Mas sim, pá, garrafa. Isto acontece com toda a gente. Sim, Desde sim. Sei que uma grande parte do nojo é disso, o meu. qualquer pessoa que ouças num podcast, um desconhecido, ou Ricardo Aruz Pereira, ou... há ali momentos em que, e por vezes, tu tens de ser frio a ponto de. Por que raio é que houve esta falha de dicção? Foi nervosismo ou, como às vezes acontece, o entusiasmo? Entusiasmaste tanto porque era uma ideia E queres dizê-la, e não é? queres dizê-la que te atropelaste, Sim, sim. É o que é, não é? É outra frase que não faz sentido. mas mais valia inventarmos mais um termo para sexo do que estar a. Mas olha, pá, gostei muito, diverti-me. Acho que isso é o mais importante. Já agora, para fechar isso, estava a falar da Mariana, e a Mariana tem uma cena que eu já vi em 2 ou 3 comediantes, certamente já aconteceu em mais, daqueles que eu notei. Nota-se quando ela começou a ficar confiante, até o olhar dela mudou. Pois, eu também já pensei nisso. Como é que eu serei confiante? Parti tudo, pá, digo-te já. Isto foi progressivo. Por exemplo, sei lá, o Fernando Pessoa tive uma noite inspirada de jato e depois vai-se a descobrir que não, tu tens rascunhos durante meses, deixa de ser aldrabão, Fernando Pessoa. Mas o facto é que isto aconteceu, até o olhar se modificou. Aconteceu, por exemplo, com a Beatriz Magano. Eu noto, houve ali qualquer coisa no olhar que mudou. É sempre trabalho, eu acho. A confiança eu acho que é essencial. É outra questão que podíamos ter falado, mas estamos agora a terminar. Estamos em rescaldo, Ou seja, eu gosto, como sou a pessoa que está em contacto mais agressivo com o podcast, eu tenho muita tendência para fazer análise, às vezes até exagerada, daquele formato e do que é que nós dizemos. Eu sei que claramente sou a pessoa que tem de trabalhar mais, percebes? A Mariana trabalha muito. Tenho muita inveja do Bruno porque ele tem um cómico de linguagem que é quase inato. Eu não sei se ele gozou comigo, ele estava a dizer que tinha pouca escolaridade. É verdade. É verdade, ele tem um 9º ano. Não passa isso. Atenção que ele saiu da escola no 9º ano, mas depois tem outra escola que é a escola da vida. Um tipo de pessoa, eu conheço 2 ou 3 pessoas, ou já me cruzei com 2 ou 3 pessoas, como o Bruno, com o mesmo corte de cabelo e tudo, Sim. que É sempre o mesmo tipo de pessoa, não é? nem é a brincar, até se parecem muito com o Bruno. A nível académico, tiveram um percurso curto,
mas depois sentiram que faltava qualquer coisa. Mas E é engraçado tu dizeres isso, desculpa. O Bruno falou dessa questão, não falou? brincou com isto, mas não sei se depois aprofundámos o tema, já não me Pronto, recordo. é engraçado porque ele brinca sempre com isso. Porque o Bruno é mentiroso. Quando o conheci, ele disse-me logo isso. Que é para desresponsabilizar, porque o Bruno não é aquilo. O Bruno não é só o gajo que saiu no nono ano. Tipo, o Bruno lê e sabe merdas e é muito engraçado. Exatamente esse é o ponto que eu quero dar ênfase. Já conheci 3 ou 4 pessoas que tiveram um percurso académico curto, mas sentiram a necessidade, pessoas que, sei lá, até pessoas com um doutoramento, e são pessoas que chegaram ali àquele ponto, estagnaram, já não preciso saber mais nada. Eu, se não soubesse que o Bruno tem o nono ano, eu não diria isso. Mas ele gosta de dizê-lo, lá está. Mas é uma para defesa, responsabilizar. exatamente, é uma defesa. Ele diz que tem o nono ano, mas depois tu começas a ouvi-lo falar e pá, não, afinal este gajo até sabe umas coisitas. De vez em quando há o Miguel Esteves Cardoso também. Pois é, e depois ele saca dessas referências e diz que sou eu que fico encaralhado quando ele me chama isso. Ele, no outro dia chamou-me Miguel Esteves Cardoso do podcast e ele gosta de me encaralhar com isso. Quando ele, na realidade, é que é o verdadeiro sapiente que vai estudar essas crónicas e obras. Gostei muito de falar contigo, gostei muito de falar com o Bruno. Também, pá. Antes de fechar, se quiseres dar algum nome para futuras conversas, fica aqui a sugestão. Dá algum nome para futuras conversas. Ou seja, nunca o ouvi atuar muitas vezes, mas ele é simpático e é boa pessoa. Segundo a minha análise. Por isso, não sei se estás a par do Ricardo Manga, acho que é Ricardo do Manga. Parece-me um bom rapaz e acho que seria uma boa conversa, pá. Está feito. As últimas palavras são tuas. Podes acabar de que forma quiseres. É isso, pá. Gostei muito. Diverti-me, que acho que é o mais importante. Apesar de teres acordado às 7h30, não é? Exatamente, para me preparar.